Olá, eu sou a Filipa Silva e este é o podcast de Mães Imperfeitas, um espaço onde se partilha o que não se partilha, onde falamos sem culpa e sem tabus, onde nos apoiamos, transformamos e curamos, porque a nossa história nunca é só nossa, tal como a nossa cura. Então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje trago aqui novamente uma energia masculina e eu gosto muito desta integração. E estou muito feliz porque tenho aqui comigo o Mário Caetano, alguém que eu admiro muito pelo seu trabalho, que já tive a oportunidade de estar em eventos teus, mas nunca tínhamos a oportunidade de conversar. E como tínhamos falado em off, também já tive a honra de ter aqui a Sandra, a tua mulher, que eu adoro falar com ela. Então estou muito feliz de poder ter esta conversa. Estou muito honrada por ter tido a tua confiança de aceitares e de vires até aqui, porque acredito que quando nós aceitamos também faça sentido de alguma forma. Então agradeço-te por isso, por estares aqui. E apesar de muitas pessoas já te devem conhecer, o Mário é coach, é autor, é empreendedor, enfim, tens muitas facetas. E se calhar pergunto-te, até começando por aí, quem é que és tu hoje, não é? Porque como eu te dizia em off, nós estamos sempre em transmutação, não é? Nunca somos exatamente o mesmo. Então, quem é que és tu hoje? Olha, obrigado, Filipa, por me teres convidado e é uma honra para mim estar aqui e poder também falar para mulheres, não é? Para mulheres. Eu vivo com 4 mulheres Pois é lá em verdade. casa e uma gata E não sei quantos cães, não é? e 2 cadelas. E 2 Uau! cadelas. E estamos quase a receber a terceira. A E vamos sério? ter a terceira cadela, portanto, o quinto animal canídeo, não é? Uau! Portanto, é muita energia feminina lá em casa. E duas das 4 mulheres, 2 são adolescentes, uma é adulta e outra É mais para lá pequeno. caminha. Então tem sido uma aventura gira. Quem é que eu sou? É engraçado, não é? Porque o meu rótulo é coach, palestrante, autor, Exato. empreendedor. Isso é o meu rótulo. Mas isso é um rótulo. Há Sim, muito para além disso, não sim, é? sim, sim. Isso é um rótulo que eu tenho utilizado para que a sociedade me possa entender, me possa compreender como é que eu posso ajudar e em que aspecto da vida deles eu posso fazer. Mas eu cada vez mais me estou a distanciar desse rótulo porque para mim é importante não me colar a uma verdade. Eu acho que a colagem a verdades e a rótulos é aquilo que nos aprisiona e tudo o que nos aprisiona faz-nos sofrer. Portanto, eu sou um aventureiro. Eu sou um aventureiro. Eu adoro aventura. Eu adoro aventura, eu adoro a descoberta, eu adoro a novidade e continuo numa fase da minha vida continuo uma fase da minha vida que já dura há uma série de anos a aventurar-me. Nossa. Portanto, eu sou um aventureiro. Mas é tão giro começarmos por aí, Mário, porque eu acredito que nada acontece por acaso, não é? E é engraçado que muitas entrevistas, ou muitas conversas, eu não sinto entrevistas, que eu faço no podcast, vão muito bater aí onde tu começaste. Porque eu acho que tenho estado, até pela forma como cresci, não é? E como fui educada, tenho estado nessa fase desse rótulo, né? De toda a gente perguntar, mas efetivamente o que é que tu fazes? O que é que tu és? E chegar a momentos que eu quase não me consigo definir num lugar, não é? Numa caixa, e que quase que é, ok, eu fui bailarina, não é? Sempre fui apaixonada, fui bailarina, mas de repente sou coach e falo de espiritualidade. Então, mas também és aventureira e rapas o cabelo de lado, mas depois és hipnóloga, sabes? Aquelas caixas que de repente eu comecei a caramba, eu posso ser tudo. Agora és mãe, mas afinal também gostas de viajar sozinha. Sabes? E tenho vindo muito, e foi doloroso para mim começar a desconstruir essa coisa de eu não sou assim tão anormal. Eu posso ser isso tudo. Porquê é que eu não posso ser isso tudo? Sim, sim. Eu acredito que esse rótulo, não é? Esse rótulo é uma forma de nos dar segurança e dar segurança à humanidade. Nós podermos confiar, não é? A Exato. confiança tem como base a segurança. E esse rótulo ele é-nos implementado, ele é-nos estimulado
e ele nos é-nos impresso celularmente desde muito novos, através de uma pergunta que é: quem é que tu queres ser quando fores grande? Verdade. Não é? E isto acontece de uma forma muito forte e muito repetitiva, desde os nossos professores, aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos. Quem é que tu queres ser quando fores grande? Sei lá quem é que eu quero ser quando for grande, não é? Eu acreditei que queria ser veterinário, não é? Isso eu percebi que é uma mentira. Porquê? Porque eu, na verdade, eu não queria ser veterinário. Eu só gostava era de animais. Estás a ver? Então, a pergunta, ela está mal feita. Está errada. É uma pergunta errada que o sistema de ensino Coloca, né? coloca e direciona as pessoas, aprisionando-as através de uma pergunta, porque as perguntas têm o poder de nos aprisionar ou libertar, não é? Então, uma pergunta que pode ser alterada, em vez de o que é que tu queres ser quando fores grande, é: o que é que tu queres fazer agora? Exato. Fazer. E agora, não é? Sim, sim, sim. Porque, repara, eu ainda não sou grande. Exato. Estás a ver? Eu ainda não sou grande, portanto, eu sei lá o que é que eu quero ser quando for grande. Não é? Eu agora sei o que quero fazer. Estás a ver? Então, e quem é que eu sou agora? Não é? Então, eu faço de quê agora? Estás a ver? Então, eu agora faço de pai, eu agora faço de empreendedor, eu agora faço de corredor que adora correr em montanhas, eu agora faço de tratador de animais, eu agora faço de esposo, eu agora faço de amante, eu agora faço de cozinheiro, eu agora faço de pintor, eu agora faço de carpinteiro, também faço de jardineiro. Estás a ver? Yeah. Então, eu faço coisas para me tornar. Eu, fazendo isto tudo, eu vou-me tornar, vou-me transformando. Não é? E é óbvio que tudo vem, essa pergunta, não é? Essa pergunta conduz a mente humana e conduz o comportamento humano e conduz a essência humana no sentido do aprisionamento, ela está errada. Então, quem nos estiver a ouvir, por favor, pense um pouco sobre a pressão que exerce nos seus filhos, que exerce no seu companheiro, na sua companheira, que exerce nas pessoas, através das perguntas que emana. E é isso que eu até ia dizer, essa pressão, não é? Porque eu lembro-me de muito tempo isso acompanhou, não é? Daquilo que tu sempre disseste que querias ser e de repente não consegues, ou até nem é aquilo, não é? Tu acabas por lutar imenso tempo por uma coisa que tu disseste que querias ser, para depois chegar um momento e dizer: não era nada disto. Claro, porquê? Porque é como estar a empurrar alguém contra uma parede. Exato. Contra uma parede. Quando o que nós podemos fazer é ajudar as pessoas a afastar-se da parede. E o que empurra contra a parede e o que afasta as pessoas da parede é a pergunta. É a pergunta que nos fazem, é a pergunta que nós nos fazemos. Então isto leva a quê? Leva à frustração. Eu estudei até ao terceiro ano do curso superior de gestão de banco e seguros para descobrir num determinado dia, com 21 anos de idade, que eu era extremamente infeliz. Era triste. Eu estava triste. Estás a ver? E eu descobrindo isto, e agora? Eu estudei até aos 21 anos, baseado nos sonhos dos meus pais. E porquê é que eu persegui os sonhos dos meus pais? Por uma coisa muito simples. Para não perder a conexão e o amor deles. Mas para não perder o amor deles, eu perdi a minha liberdade. Que este é um dilema muito grande das pessoas. As pessoas preferem perder a sua liberdade a quebrar a conexão com o outro. Okay? Porquê? Porque vivem numa prisão mental, num programa da mente condicionada, no programa do falso eu. Acreditam que são aquilo. Sem dúvida. Em vez de poderem escolher acreditar que são um ser em completa transformação, que é desagarrarem-se de verdades pelas quais conduziram a sua vida até então. Sem dúvida. E isto para mim, estás a falar, é um ponto super fulcral para mim. Até porque eu passei, acho que a minha grande desconstrução, claro, foi quando eu fui mãe, que eu tive esse momento de
ok, agora quem é que verdadeiramente sou eu, né? Para um novo ser, uma nova família que eu estou a construir e que não tenho que trazer nada do que não é meu, né? E isso para mim foi muito importante perceber que quando às vezes as pessoas vêm ter comigo e perguntam, ai, porque eu não sei que trabalho, ou que relação, ou que etc. Que essa pergunta tem que vir primeiro, não é? O que é que está dentro de nós? O que é que somos naquele momento verdadeiramente? Porque se eu estou a decidir apenas baseado do que relação ou que emprego, não é? Se não está verdadeiramente alinhado com aquilo que eu sou, tudo o resto vai estar sempre desalinhado, não é? Uhum. Sim, esse é o ponto de partida. Nós só procuramos aquilo que nos falta. Exato. Ponto. Não é? Então, a paixão num relacionamento demonstra exatamente um apego enorme a uma parte de nós que nos falta. Nós apaixonamos por aquela parte do outro porque aquilo está em falta em nós. Estás a ver? Então eu vou buscar ao outro aquilo. É uma coisa natural, tu sabes isso perfeitamente. Mas até que ponto é que nós influenciamos a nossa vida por aquilo que nos falta e não por aquilo que nós temos? Isso é um ato de coragem, é um mergulho interno que é deixar de cobrar ao outro e começar a descobrir quem nós somos, aproximando-nos da nossa essência. Sendo que a essência é um termo muito abstrato, mas eu, através dos meus programas, eu ajudo as pessoas a descodificarem-se e a aproximarem-se da sua essência. Porque muita gente fala de essência. O que é a essência, não é? Essência da vida. Pá, há que descodificar o que é isto da essência. E clarificar. Ter clareza. Eu tenho vários mantras para mim. Ter clareza é ter poder. Então é importantíssimo nós termos esta clareza de quem nós somos. E isto não vem com um ato em si, vem com um processo de lapidação, Completamente. de ação. Sair do processo de mentalização, de masturbação mental contínua e vir para o momento agora fazer acontecer. Sem dúvida. Olha, estavas-me a dizer que aos 21 anos descobriste isso, não é? E que provavelmente mudaste muita coisa. Como é que é depois seres pai pela primeira vez, não é? Sabendo já isso, tendo já feito esse caminho, como é que é depois ser pai e levar isso contigo? Levar o quê, especificamente? Estávamos a falar daquela questão de tu perceberes que aos 21 anos, não é? Chegaste a um momento que percebeste que eras infeliz, que estavas a seguir algo que tinha sido o sonho dos teus pais, não é? E de repente és pai, não é? E portanto, porque eu estou a perguntar-te isto no sentido de que há muitas pessoas, não é? Que têm esta consciência já depois de serem pais, não é? Tu já tinhas esta consciência antes de ser pai. Sim. Eu tive um grande wake-up call aos 21 anos, não é? E aí tive que tomar uma decisão de me despedir daquilo que eu estava a estudar, pagando uma coisa, endividando-me e pagando uma coisa, pagando a minha tristeza. É incrível, não é? Nós investimos na nossa tristeza. É verdade. É incrível. Tempo, dinheiro e energia. Estamos sempre a investir. Investimos na nossa felicidade, na nossa tristeza. E eu percebi isso. Quando eu me tornei pai... Foste pai com que idade, Mário? Eu fui pai com 29. Ok. Com 29 anos. E quando fui pai pela primeira vez, portanto, sou pai de 3 meninas, não é? 3 princesas, mas quando fui pai pela primeira vez, foi magnífico ir descobrindo que eu não estava cá para educar ninguém. Porque a educação, para mim, tem algo muito... É algo muito similar à domesticação. Estás a ver? Sim. E, portanto, até que ponto é que eu, enquanto pai, sei o que é melhor para os meus filhos? E, portanto, começou aí outro processo de wake-up. Não é? Outro processo de acordar. Sim. E, portanto, há muita gente que diz: epá, se eu não tivesse nesta situação, se eu não tivesse neste emprego, eu conseguia ir para ali, eu conseguia ser feliz. Se eu não tivesse nesta casa, eu conseguia fazer isto. E outras pessoas dizem: se eu não fosse pai tão novo, ou se eu não fosse mãe, eu conseguia percorrer o mundo e ter perseguido os meus sonhos e a minha carreira.
Eu acredito noutra coisa, porque eu digo outra coisa. Se não fossem as minhas filhas, Completamente. eu não tinha saído da falência financeira. Estás a ver? Porque faltou comida em minha casa no caminho do empreendedorismo. Em 2007 despedi-me enquanto trabalhava por conta de outrem, era diretor regional, despedi-me, tornei-me empreendedor em 2008 e passei um grande inverno. Nós estamos a passar neste momento um grande inverno. E o meu grande inverno ele durou 3 anos e meio. Estás a ver? De frio, de chuva, de sombra. E foi o significado que eu dei àquilo. Foi um dia em que eu acordei e tomei a decisão. Disse, não, espera lá. Eu preciso de me fazer à vida, de me deixar de lutar. Começar o processo de rendição. Este é o grande wake-up. É parar com estas lutas internas que se vê externamente e entrar naquele processo de rendição. As minhas filhas ajudaram muito e continuam a ajudar-me. Porque quando me perguntaste há pouco quem é que eu era, eu digo-te o rótulo, mas as minhas filhas ajudaram-me a descobrir ainda mais o aventureiro que há em mim. Estás a ver? Sim. E ajudaram-me a investir ainda mais em mim. E ajudaram-me a investir ainda mais nelas e, por isso, gerar mais abundância para toda a gente. Completamente. Então, sim, o ser pai, ter sido pai pela primeira vez, impulsionou-me e o ter foi um grande impulso, foi um grande acelerador da minha essência. O ter-me tornado empreendedor foi outro grande acelerador. O ter falido enquanto empreendedor foi outro grande acelerador. Então nós temos eventos que marcam a nossa vida, que aceleram o caminho para a escassez ou para a abundância. Completamente. Eu estava-te a ouvir e aqui em off eu estava-te a contar, não é, que eu tinha-me despedido, estava-te a ouvir e estava a levar aqui, nós levamos sempre aqui para nós, né? E eu a pensar que é tão bom, quando eu passei um grande inverno também, né? E também passei escassez e enfim, também tinha que lá ir, não é? Porque eu tinha tudo isso para trabalhar, então eu tinha que lá ir mesmo tocar. E sem dúvida que eu sinto que os filhos são realmente essa oportunidade. E que muitas das vezes quando nós não eu acho que se perdeu muito aqui, não é, na nossa sociedade e na nossa cultura este grande portal que é ser mãe e pai, não é? Que acaba por ser algo que se perde muito porque como é levado tão não sei se banalmente ou se pode dizer, ou também a exigência que depois há das pessoas de já tens que estar igual e tens que ser a mesma pessoa, não é? Perde-se tanto esta oportunidade de realmente ser um verdadeiro acelerador das coisas que podem ser realmente potenciadas. Porque hoje eu já olho para a minha história e penso, caramba, que gratidão eu sinto, porque se não fosse aquilo eu nunca estaria, se não fosse a minha filha eu nunca estaria no lugar onde eu estou hoje. A minha transformação nunca tinha sido como foi. Claro, eu despedi-me, foi um grande acelerador, mas eu ter sido mãe exatamente naquele momento trouxe-me a oportunidade de eu estar cada vez a viver mais a minha essência, não é? Verdadeiramente. Então estava-te a ouvir e a pensar que é tão bom, sabes, Mário, e escutar-te é essa inspiração que eu também defendo de olhar para as coisas de um outro olhar, que é, não deixas de passar pela dor, não deixas de passar pelas coisas, porque isso faz parte e nós temos cada vez mais aceitar isso, porque vivemos tempos onde era sempre, então com a espiritualidade, nós chegámos a um momento de tens de estar sempre bem, tens de estar sempre bem disposto e tudo é maravilhoso, né? E chegar a este lugar, não, aquilo é importante e de olhar para isso com a consciência do que isso te pode trazer, não é? Sim, sim. Tu tocaste aí num ponto, né, da parte da espiritualidade. Um grande ponto, não é? É um grande ponto, é. Quando eu me tornei empreendedor, então é óbvio quando as coisas não resultam, é óbvio que nós tentamos ser o mais espirituais possível, não é? Sem dúvida. E eu costumo brincar com what the fuck is this, não é? Yeah. E tenho uma tradução muito pessoal que é que coisa maravilhosa é esta, não é? Esta é a minha tradução. Eu tenho um dicionário próprio, o Caetanês, está a ver? Então, esta cena, eu fui fazia terapias, fazia mocha-gestão, fazia
a regressão fazia 30 por uma linha, Exato. apenas para adormecer, Completamente. apenas para adormecer as decisões que precisavam de ser tomadas. Uhum. Estás a ver? Então, para mim, a espiritualidade tornou-se algo super prático. Uhum. Super prático. Eu hoje em dia sou um ser, acredito que sou um ser muito mais consciente da minha espiritualidade, porque sou um ser que tem a capacidade de praticar cada vez mais, de acelerar a minha espiritualidade através da prática. Então, para mim, é importantíssimo descodificar o que é isto da espiritualidade. E a espiritualidade tem a ver com várias coisas, uma delas com o propósito. O propósito de vida. O que é que eu ando aqui a fazer? Qual é a minha missão aqui? E para onde é que eu vou conduzir a minha vida respeitando a agenda da minha alma? Diariamente. Diariamente. Outro mantra que eu tenho que é: o meu dia é a minha vida em ponto pequeno. Para transformares a tua vida, tu precisas transformar o teu dia. Quem é que és tu no teu dia? O que é que tu fazes no teu dia? O que é que tu pensas no teu dia? O que é que tu sentes no teu dia? Quem é que ajudas no teu dia? O que é que tu aprendes no teu dia? Como é que faz a diferença na vida das pessoas no teu dia? Como é que serves no teu dia? Estás a ver? Então, que ser espiritual és tu no teu dia. Completamente. Que ser espiritual és tu no teu dia. Não é? Então, o que é isto da espiritualidade? É uma grande questão, é uma grande pergunta. E para mim é honrar quem tu és. E tu honras quem tu és quando pegas na informação que está disponível em termos que te circundem, que está disponível invisivelmente, pegas nesta informação, porque o universo é constituído por duas coisas: energia e informação. Ponto. Pegas nesta informação, alias essa informação à energia e agora materializas. Completamente. Agora fazes acontecer. Agora colocas de lado o mas eu devia ir para a direita ou para a esquerda, mas isto está certo ou está errado? Colocas de lado o demasiado, sou demasiado novo, sou demasiado velho, isto é demasiado bom para ser verdade, isto é demasiado mau. Colocas de lado isso se, não é? E se isto acontecesse? E se aquela pessoa me aceitar? E se a opinião do outro não me ajudar? E se eu falhar? Não é? Colocas de lado isso e fazes acontecer. Então é na materialização que tu descobres a tua espiritualidade. Completamente. Sabes que eu costumo dizer, durante algum tempo, eu tinha alguma dificuldade em falar sobre a palavra espiritualidade, a falar sobre a minha espiritualidade. Eu era igual. Porque era aquela coisa de, ai meu Deus, e parece que era uma coisa que de repente tu falavas de espiritualidade e eras tu que tinhas algo, não é? E para mim foi muito importante, eu acho que todos nós temos o caminho e vamos descobrindo as nossas formas. Para mim foi muito importante quando eu conheci o Enneagrama e comecei a trabalhar com o Enneagrama e cada vez mais com o Enneagrama Sagrado, de perceber, uau, ok, está aqui, que é, tu não tens a tua espiritualidade, e que muitas das vezes também tem a ver com isso, não é? Com o seguir as tuas próprias intuições, seguir essa energia, não é? Essa informação do universo, tu recolheres para materializar, se tu não estiveres aqui. Se tu não estiveres no teu corpo, se tu não habitares aqui, tu não consegues sequer suportar o teu coração, não é? As tuas emoções, e abrir a tua mente para receber essa clareza. Não é? Deixa-me pegar uma expressão que tu disseste aí, posso? Podes, que é a intuição, que é outra coisa a que nós recorremos muito para justificar as nossas decisões. Não é? E há uma parte de mim que é provocadora. Eu gosto de provocar. Eu gosto disso. Eu gosto de provocar. Eu gosto que me façam pensar. E repara, nós utilizamos muito a parte da intuição. Quando digo nós, mais as mulheres, não é? Como é óbvio. Mais as mulheres. E utilizamos muito a intuição para ela nos conduzir, para nos levar a algum lado. E quando nós utilizamos esta parte da intuição, nós utilizamos a intuição da seguinte forma: a minha intuição
diz-me para fazer isto ou diz-me para não fazer isto. Diz-me para... Verdade? E eu às vezes pergunto às pessoas, mas diz-me uma coisa, como é que está a tua vida neste momento? As pessoas ficam a olhar para mim, como assim? Diz-me uma coisa, como é que tu te sentes? O que é que tu tens? A tua vida é próspera e abundante ou é escassa? E a pessoa fica a pensar. Principalmente aquelas pessoas que dizem, eu conduzi a minha vida pela minha intuição. E eu pergunto-lhe, mas a tua vida é abundante ou é escassa? E a pessoa diz, quando ela fica a pensar, ela já respondeu. Ela percebe que viveu numa escassez. Então a voz pela qual ela conduziu a sua vida não foi a voz da intuição. Foi uma desculpa que ela utilizou, chamando-lhe voz da intuição. A intuição nunca te leva à escassez. A intuição leva-te à prosperidade. Foi a voz do teu programa da mente condicionada, do falso eu, que utiliza a expressão intuição para te demonstrar o teu medo. Sim, por isso é que para mim, nesse lugar da intuição, tem muito, primeiro este lugar, tu não consegues, para mim, não é? Com aquilo que eu faço, numa intuição, num lugar onde tu não estás verdadeiramente presente, não é? Porque quando tu estás comandado, não é, por essa mente, com os teus medos, as tuas crenças, todas essas coisas, vai estar essa voz aí, não é? Por isso é que para mim, por exemplo, o meu trabalho diário comigo é eu estar muito em mim, não é? Eu praticar a minha presença, o saber o que é real, para eu poder realmente escutar para além de todas essas coisas. Isso. A presença é essencial para se gerar o resultado. Mas o resultado, ele acontece de duas formas. Ou ele é escasso ou é abundante. Sim. E se o resultado for escasso continuamente, e escassez não tem a ver com parte financeira, somente. Escassez de amor, escassez de tempo. Exato. Em que nós nos vitimizamos pela falta de tempo, escassez de energia, né? Escassez de dinheiro, por consequência, escassez de diversão. Sim, também. Okay? Escassez de gargalhar. Então, se nós vivemos neste dia escasso, nós não estamos a seguir qualquer voz de intuição. Nós estamos a seguir a voz do medo. Então, até que ponto é que nós nos escondemos atrás de uma falsa espiritualidade e chamamos-lhe intuição? Entendes? Sim, entendo. Então, até isto faz sentido? Faz sentido. Faz sentido e faz-me pensar, até mesmo nestas coisas que eu acredito e no meu próprio trabalho, não é? Que eu sinto que vem muito daí, sabes? Que é quando eu faço primeiro o meu trabalho de corpo, não é? Por exemplo, e quando eu falo de trabalho de corpo, centro físico tem a ver com toda a nossa raiz, não é? Com toda a energia que te está no corpo, e vem muito no centro físico, não é? O trabalho também das raízes, o trabalho do pai, da mãe, das crenças, não é? Para poder estar muito presente, não é? Estares realmente firme. Isso faz-me pensar realmente naquilo que eu faço e que eu passo, não é? Dessa questão de, sim, tem muito a ver, faz todo o sentido, né? Porque quando tu estás, isso para mim já é também estar a ir atrás, não é? Dos medos, das crenças, ir atrás do teu falso eu, tu estás na verdade a ser comandado pela tua persona, não é? Pelo teu programa, Exatamente. por um programa. Tu não és o programa. Exato. Tu crias esse programa. Tu és o gravador. Ok? Exato. Tu não és a cassete, para quem nos está a ouvir e nasceu nos anos 70 ou 80. Tu és a cassete, não é? Yeah. Tu não és o CD. Tu és o computador. Então, qual é o programa que tu corres? Sem dúvida. E isto é um ato de coragem, ires ao teu programa. Completamente. Porque se o programa te trouxe escassez, então tu podes mudar de programa. Quando? A qualquer momento. Mário, mas eu tenho 60 anos. Não interessa. Yeah. Tu podes mudar o teu programa do dia para a noite. Como é que tu sabes se estás a correr o programa que te serve ou não? Abundância ou escassez? A estes vários níveis. Nestes caminhos todos. Ok? Então, é muito importante esta questão da espiritualidade. Sim, sem dúvida. E
do caminho da nova Uhum. era, e do mergulho na essência. Do it. Do it now. Completamente. Nós Materializa. estamos no ano em que é preciso fazeres acontecer. Sai de trás do armário, desce para a capa, faz acontecer, mostra-te, aparece. Sem dúvida. Sem dúvida. E é muito isto, não é? Eu quando falei há pouco dessa espiritualidade, tinha muito a ver porque eu sinto que houve um momento, não é? E eu própria me questionei e passei, também fiz as coisas todas, não é? Os retiros todos, enfim, deste lugar que tu começas a sentir, não é? Quase uma exigência. Houve ali um momento que havia a exigência de que ser espiritual era essa pessoa que estava sempre bem, não é? Que não tinha nada, e depois tu vens para a tua vida real e nada disso acontece, não é? Porque tu continuas a ter os desafios, as coisas, não é? Então é quase e eu sinto que para mim tem sido esse caminho do passar quase como nós dizemos do 8 ao 80, né? Tu passas para o lugar que não acreditas, de repente passas para o lugar de não, é tudo lindo e maravilhoso, e depois entra aqui no equilíbrio do que é verdadeiramente isto, da espiritualidade e de viver aqui, porque nós vivemos aqui agora, não é? Escolheste Outra estar aqui. pergunta, o que é a vida real? A vida, porque as pessoas utilizam muito isto. Eu vou fazer um retiro, mas depois lá fora é outra coisa. Não, a vida real é aquilo que se passa dentro de ti. Essa é a vida real. A vida real é a história que tu contas da tua história. Essa é a vida real. Então qual é a história que tu contas da tua história? Uma história de vítima ou de herói? Exatamente. Uma história de concretizador ou de pessoa que encontra desculpas? Essa é a vida real. É a história que contas dentro de ti. A vida real é o programa que utilizas. Cá fora, a materialização é apenas a parte visível da vida real. Mas a realidade, ela acontece dentro de ti. A cada segundo. Portanto, o fazer um retiro, ou fazer um programa, ou ir a um curso, às vezes as pessoas vão aos meus retiros, ou retira a transformação, retira a viagem ao teu propósito de vida, e utilizam esta expressão que é: sim, está bem, isto é giro, isto é espetacular, mas depois lá fora como é que é? Não há lá fora. Não há lá fora. Lá fora é apenas um reflexo da vida real. What? A vida real é o que está dentro de ti. A todos os segundos. Em todos os momentos. Então, toma conta da tua história. Toma conta daquilo que pensas. Toma conta da realidade que crias. Tem sido eu estou aqui, estou a ouvir e a pensar, uau, tu chegares aí tiveste todo um caminho, não é? Vais tendo as tuas próprias aprendizagens como é que tem sido esse caminho de tu te aperceberes isso? Sempre sentiste isso dentro de ti? Ou foi uma coisa que com os teus wake-up tu foste acordando, não é? No wake-up e construindo, não é? Vivenciando isso. As pessoas às vezes perguntam: Mário, qual foi o momento, qual foi o grande momento de viragem da tua vida? E eu começo a falar e pergunto: posso ficar aqui 2 dias? Exato. Porque não existe um momento de viragem. Exato. Nós é que temos tendência de o nosso hemisfério esquerdo de encontrar um momento de viragem. Eu não acredito no momento de viragem. Eu acredito nos vários momentos de viragem que acontecem no nosso dia. O teu dia é a tua vida em ponto pequeno. Então agarra-te ao teu dia. É a tua vida. É ali que tudo acontece. Estás a ver? Então são os momentos de viragem que acontecem no meu dia. É um momento de viragem, a forma como eu falo com a minha filha. Um momento de viragem, a forma como eu recebo um não de uma proposta empresarial. Outro momento de viragem, a forma como eu perco como eu naquele dia perdi todo o meu dinheiro que investi de anos. A forma de outro momento de viragem, o ganho exponencial de dinheiro naquele dia. São testes apenas ao nosso centro. São momentos de viragem. Não é? Um momento de viragem. O primeiro momento de viragem hoje na minha vida,
aconteceu às 6 e tal da manhã, quando eu acordei e fui para o duche tomar banho de água fria. Ponto. Foi o meu primeiro momento de viragem hoje. O segundo foi quando eu bebi o copo de água com limão. O terceiro foi quando eu fui meditar. O quarto foi quando eu tomei o meu sumo de aipo. Portanto, 4 momentos de viragem. O quinto, não sei, o sexto. Este, se calhar, é o 8º momento de viragem do dia. Estás a ver? Exato. Então, olha para o teu dia. Olha para os teus momentos de viragem no teu dia. O teu dia é mais poderoso do que aquilo que tu pensas. Sem dúvida. Sem dúvida. Agora eu estava aqui com vontade assim. Então, Mário, conta lá os teus dias. O que é que tu fazes nos teus dias? Inspira lá aqui a malta do que é que tu fazes nos teus dias. Porque tu consegues ter sempre esta... Tu consegues ter uma consistência? Como é que tu vês isso? Eu consigo ter uma consistência. Eu sou... Esta consciência, não é? Na verdade. Eu escolho ser altamente comprometido com aquilo que eu vim aqui fazer. Com a minha missão. Eu sei o que é que eu vim aqui fazer. E o que é que vieste cá fazer? Eu vim aqui ajudar pessoas a descobrirem o seu propósito de vida e como é que podem viver disso. A minha visão maior é ajudar a criar um mundo onde as pessoas vivam daquilo que as fazem felizes. Ponto. É por isso que eu estou cá. Agora, o que é que eu faço no meu dia para isso acontecer? Eu vou dar um exemplo de uma das coisas que eu fiz ontem. Plantei árvores. What? Sim, plantei árvores. Porquê? Porque isso faz parte do meu sistema de produtividade. Mas, Mário, ser produtivo não é viver em alta performance das 7 da manhã até às 9 da noite? Mas para mim, alta performance é conduzir as 8 montanhas da minha vida no meu dia. O que é viver em alta... Espera aí, mas não é estar sempre a trabalhar? Sim, mas é trabalhar em quem? Certo? Certo. Trabalhar em mim. Então eu trabalho na minha empresa, trabalho com os meus clientes, trabalho com a minha família, trabalho com a Sandra, trabalho na minha horta, trabalho na minha quinta, trabalho com os meus animais, trabalho no meu treino e trabalho cada vez que vou para dentro da minha arca, respirar de uma forma louca. Da minha arca com gelo. Então, isto tem que fazer parte do meu dia. É aqui que eu me conecto, é aqui que eu me descubro, é aqui que eu me aprofundo, é aqui que eu vou mais fundo. Ok? Então, quais são os caminhos que trazem sentido à minha vida? Quais são os caminhos que me conectam? Quais são os caminhos que me ajudam a descobrir? Quais são os caminhos que me ajudam a abandonar as minhas verdades? Os meus rótulos pessoais. As tais perguntas, não é? Sim. E eu tenho que os fazer. Então eu vou para a montanha correr, mas eu não vou para a montanha correr somente para melhorar o meu tempo. Não, eu vou para a montanha correr para me conectar com a terra, para me conectar com o meu espírito, para aumentar a minha criatividade, para ouvir o tipo XPTO no podcast, para whatever, para transcender, para ter ideias, para criar, para adicionar valor aos outros. Eu aproveito o meu dia de forma intensa. É isto. E portanto, é isto. Eu estou aqui ao pé de ti e antes de estar contigo a gravar este podcast, estive a gravar outro podcast lá no escritório. É? Ponto. E agora vou para casa e tenho a minha agenda estipulada que pode ou não ser cumprida. Exatamente. E quando não é cumprida? Está tudo bem? Quando não é cumprida, eu tenho que reajustar. Eu tenho que me reajustar. Há uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dos anos é ser generoso. Os ingleses têm esta expressão que é be kind to yourself, não é? Seja generoso para ti próprio. Então tu tens uma agenda para não ser cumprida. Estás a ver? Pois é. É importante que tenhas uma agenda para não ser cumprida. Sim. Pensa nisto. Pode ser tão disruptivo quanto isto. Porque tu estipulas uma agenda para a cumprires. Agora experimenta estipulares uma agenda para a não cumprires. Mário, mas eu estou a criar frustração logo desde o início.
Não, tu estás a criar flexibilidade desde o início. E está tudo bem. Que é tão importante a flexibilidade. Está tudo bem. Estás a ver? Então... Olha, Mari, isto está a passar super rápido. Eu ficava aqui agora horas a falar contigo. Eu adoro conversar. Portanto, mas agora antes de terminar, estava aqui a pensar que tinha curiosidade de Já te vamos perguntar. terminar? Pá, tu acreditas que já passou quase uma hora? A sério? A sério. Ok. Vamos a isso, pronto. É, sim, é o que eu disse. Agora eu já estou confortável e tudo. Então eu que gosto pouco de conversar. Mas estava aqui a pensar que tinhas dito ao início que vives então com 4 mulheres em casa e, 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 e eu sinto sempre super honra de falar com nem sei bem como é que é dizer isto, mas com homens também que tenham, que venham quebrando este tabu, não é? Também do que é ser homem e de integração da energia feminina, na verdade, não é? Então eu estava a pensar, como é que é viver com 4 mulheres em casa? Com essa energia feminina que também te habita, não é? Que também, não sei como é que foi esse processo, se tens vindo a descobrir, se já era uma energia integrada em ti. Como é que é viver com 4 mulheres em casa? Então deixa-me provocar um pouco mais. Ai, meu Deus. Deixa-me Olha provocar lá, um pouco mais. não Que saímos é, daqui hoje. existe uma falsa crença passada de que a energia feminina é uma coisa e Ok. pertence a um género. Ah, sim, completamente. A energia feminina não pertence a um género, é uma Exato. coisa. É A energia mesmo. feminina é uma dimensão. Completamente. É uma dimensão. Então, como é que eu acedo à minha dimensão feminina no meu dia? As minhas mulheres só lá estão para me ajudar a aceder a essa dimensão feminina e à minha dimensão masculina. Também. Porque não vamos confundir as coisas de que as mulheres, por si só, elas trazem-nos mais energia feminina. É mentira. É mentira. Eu vivo com 4, quem está a ouvir. É mentira. Há mulheres muito mais másculas que homens. Exato. Portanto, depende da dimensão em que o ser humano esteja a aceder. A aceder. Ok? Então, Posto isto, a pergunta já não faz sentido. posso-te dizer que viver com 4 mulheres, não com a parte feminina. Ok. Entendes? Viver com 4 mulheres é espetacular. É espetacular, porque ajuda-me a entrar nas minhas dimensões de uma forma mais consciente. Uma forma mais consciente. Ajuda-me a detectar em mim as partes de herói e de vilão. Ok? Os filhos ajudam-nos a detectar a parte do herói e do vilão de uma forma incrível. A família, Exato. a montanha da família. Falo das 8 montanhas num livro, o último livro que escrevi, no Reinventar a Tua Vida. E falo da família e da montanha da família, que é uma área, que é uma dimensão, como lhe queiras chamar, como para mim é o centro de cura. Porque é aí que as dimensões feminina e masculina, elas emanam de uma forma muito visível. E de uma forma em que a parte ancestral se manifesta naquele seio. E para mim, a dimensão familiar, a dimensão da família é o local de cura. É o local onde o herói e o vilão se evidenciam, se demonstram como em mais nenhum local, mais nenhuma dimensão da vida se demonstra de forma tão visível. Então, até que ponto é que nós podemos curar as feridas que trazemos da nossa ancestralidade e curar aquilo que há para curar, não perpetuando aquilo que outros antes de nós não conseguiram curar. A dimensão família faz isso, a mulher é um acelerador para que isso aconteça. Então, para mim, viver com mulheres, com 4 mulheres, 2 cadelas, a terceira a chegar, uma gata, é aceder à dimensão feminina
da energia feminina de uma forma muito consciente. Completamente. E estavas a falar e eu pensar assim, bem, agora fazíamos mais 1 hora, porque essa parte que falas da família, não é? E desse acelerador, para mim é algo muito importante. E nós tentamos trabalhar isso o mais consciente em casa possível, e que eu sinto um tema tão importante, sabes, de falar, que agora ficávamos aqui mais tempo, porque é mesmo muito importante, porque até como tu falas, não é, desse sistema que muitas das vezes nós acabamos por não ter essa consciência do sistema que é uma família, não é? Como é que funciona em sistema. E isso tem sido muito giro, é tão engraçado estás a falar disso, tem sido um tema que eu tenho vindo a trabalhar. Ainda há pouco tempo eu tive uma sessão de constelações e que tocou, então nada acontece por acaso. Esse é um tema mesmo para mim muito, muito importante, e que daria aqui outro tema, e então obrigada por trazeres isso, desse lugar de sistema onde nós temos essa oportunidade de trazer tudo isso, né? E eu acho que quando, como tu disseste, quando nós somos pais, não é? Quando nós trazemos os filhos, é realmente essa oportunidade de nós olharmos para tudo isso para trás, não é? Honrando tudo, porque os nossos filhos vão ser só a continuidade da nossa linhagem, não é? Da nossa ancestralidade, que vêm com as questões deles e com tudo o que está para trás. Por exemplo, para mim, ter a minha filha tem sido uma honra, de eu conhecer coisas da minha ancestralidade que eu nunca tinha perguntado, que eu nunca tinha questionado, de conhecer verdadeiramente a minha linhagem, de fazer, e ainda há pouco tempo estive a escrever isso tudo e a dizer à minha filha: Fogo, filha, um dia que tu queiras saber, eu vou-te poder contar o que é que vem para trás. Não é? E que honra poder fazê-lo, isso, saber exatamente de onde é que nós vimos, e até ao lugar onde eu consigo saber, não é? Infelizmente há coisas que eu já não consigo saber, não é? Mas que é tão importante. A informação está aí, está toda aí. Aqui, na... Aqui, olha aqui, ao nosso lado. Também é. A informação está Exatamente. toda aí, é só aceder a ela. É só aceder. Portanto, olha, começando a terminar, porque eu agora ficava aqui, agora tenho mais 10.000 perguntas para te fazer. Mas olha, obrigada por ter a oportunidade de conversar aqui contigo. Obrigada por ter a oportunidade de te conhecer um pouco mais, não é? E não ser pessoalmente, e poder conhecer. E estou a gostar imenso de falar contigo, porque eu adoro pessoas que me façam pensar e que tragam temas e que me questionem. E de certeza que hoje vou ficar aqui o dia a pensar em imensas coisas. Eu adoro isso, não é? Eu costumo dizer que começo a entrar nas minhas filosofias e a trazer as minhas próprias questões e para a minha própria vida. Então, obrigada por isso. Obrigada por trazer temas tão importantes. Para quem quiser, eu já tenho aqui, vou depois publicar lá o teu livro, do teu novo livro, Reinventar a Tua Vida. Estou com muita curiosidade de poder ler. E obrigada por esta conversa, que foi mesmo super, super fluida. E como eu te disse ao início, olha, estás a ver, pouco parámos na parentalidade, mas foi o que teve que ser. Então, muito obrigada. Tenho a certeza que vai ser uma grande inspiração para muitas pessoas. Obrigado, Filipe. Espero que a nossa conversa tenha servido as pessoas, não só mães, exatamente, mas como pais, sem dúvida. E desejo, acima de tudo, que as pessoas que nos estão a ouvir consigam seguir a sua voz da intuição, a verdadeira, e consigam claramente ser felizes, abundantes, e como é, para que se terminar, divirtam. qual é que tu sentes aqui? Se eu te pudesse perguntar, imagina que agora as pessoas estão-nos a ouvir e dizem: ok, Mário, eu quero tanto isso, onde é que eu começo? O que é que tu responderias? Começa Para viver nessa busca dessa voz da intuição, da sua essência, não é? Como é que tu dirias aqui? Tudo começa nas perguntas. Começa na pergunta certa. O que é que me entusiasma? É? Eu tenho um sistema que aplico, não é? Tanto no coaching, como nos programas, como no programa que eu tenho para empreendedores, que pode ajudar a viverem do seu propósito de vida, que é o sistema com alma. E o primeiro passo é o A. É um acrónimo, alma. O A. É o A de autenticidade. E a pergunta que vem, o que está na base da autenticidade é o entusiasmo, é a espontaneidade. Então a pergunta que tu podes, tu que nos estás a ouvir, que podes fazer a ti próprio é: o que é que me entusiasma? O que é que faz o meu coração cantar? O que é que me faz, o que é que me magoa? O que é que me faz sofrer?
A que é que eu estou apegado? O que é que eu escolho largar? Que decisão é que eu escolho tomar? Quanto é que a opinião dos outros me impede de ser quem sou? A opinião de quem? Por norma, existe uma ou duas pessoas que, quando nós começamos a pensar, pensamos nessa pessoa. E é essa pessoa imaginária que vive dentro do nosso cérebro, onde começa a realidade, que limita todos os nossos pensamentos e todas as nossas ações, condiciona. Lembra-te dessa pessoa e lembra-te disto. Essa pessoa não existe. É só uma história. Completamente. Tá? Be happy. Exato. Obrigada pela tua energia, Mário. Vou aqui com uma energia muito boa hoje. Obrigada por esta conversa e tenho a certeza que vai mesmo inspirar e fazer aqui questionar. E eu sinto que isso como eu costumo dizer, na verdade tudo começa e eu tenho muito essa missão no meu trabalho de não há certo nem errado, há o poderes-te questionar, não é? Poderes-te perguntar, porque quando tu vives uma vida que não te questionas, não é? Que não te tornas, tu vives ali, não é? Quando começas a fazer as perguntas e ok, mas será que eu penso assim? Será que tu começas a criar essas tuas também a começar a encontrar o teu caminho, não é? De quem é que és tu. Então tenho a certeza que este episódio vai estar muito alinhado com essa minha missão. Obrigado, foi uma honra. Obrigada. E até ao próximo episódio.